Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre uma deusa que ela traz assim para gente uma certa dualidade, até por conta do próprio mito dela, né? Pela história dela de luz e sombra, vai nos conduzir até as profundezas. É, Chamar a Kel aqui para que a gente conversar. Oi, 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 oi. Tá me escutando bem, oi. Kel? Tudo bem? Calma aí que eu só vou trocar de fone. Agora. Oi, agora eu acho que foi. Oi? Certo? Não. Não, não foi. Mexendo com muita sombra aqui. Agora Agora melhor. Sim. Olha, olha, nada mais Perséfone que isso, né? Incomodada com a minha sombra. Eu assim, gente, essa sombra aqui. então, ó, vou aproveitar para falar bastante de sombra hoje, porque como tu comentou, né, essa questão de falar sobre sombra, de não querer sombra, quando que a gente está pronto para lidar com as nossas sombras? Essa deusa vem falar muito de uma coisa que é muito feminina, né, Kel? Essa lidar com as sombras é um. Assim, todas as deusas, ó, são de deusas, né, arquétipos femininos, mas algumas possuem, pelo meu entendimento, me corrija se eu estiver errado. Algumas me possuem, né, alguns aspectos que são mais yang, assim, mais masculinos, né, quando você pensa numa Ártemis da vida, né, uma Atenas da vida e tal. Uhum. E essa, né, Perséfone, por sua vez, assim como Deméter, traz essa bem do feminino, né, ainda mais Perséfone, assim, bem das profundezas, das entranhas, das sombras, que nos é um convite a ser feito a vida inteira. Por favor, comente mais sobre essa deusa tão especial pra gente. Então, a gente começou hoje, na verdade, o desafio, né, com a travessia das deusas. E a gente começou no primeiro dia, então, de desafio com a Perséfone, que também é conhecida, né, ou também tem uma parte aí desse mito que ela é chamada de Coré, né? Então, Coré, porque ela é filha, então, de Deméter, né? E ela traz um dos aspectos de aprendizado mesmo do feminino, né? Então, é claro que assim como mito, né, ou como qualquer pessoa, temos os dois aspectos, né? Yin e Yang, a gente ânima e ânimos, né? Os Yangianos, então são sim, né, forças dentro da gente, energias que pertencem a todos os seres. Esse desbalanço ou essa polarização de um deles sempre traz alguma questão, né? E no caso da Perséfone, ele traz muito o desbalanço de quando a gente vai demais para o feminino, né? Ou demais para esse esperar demais, né? Então, o que que conta o mito, né? Deméter, então, é mãe de Coré. Coré é raptada por Hermes, na verdade, né? E Hades. Não, desculpa. Coré é raptada por Hades, né? E então ela vai para o submundo, né? Porque Hades ele é o deus do submundo. E ele, raptando então Coré, ele traz esse aspecto, então que Coré fica lá no submundo e tal. E a gente, né, de uma forma geral, trabalha essa descida para o submundo como um lidar com uma parte do seu inconsciente, né? Quando a gente trata com essa questão de parte do inconsciente, a gente entenderia que a gente estaria trabalhando com as nossas sombras. Eu gosto muito da Perséfone, né? Então, diz que ela é a rainha, então ela se torna a rainha então do submundo.
Eu gosto muito do mito da Perséfone, porque traz justamente essa Essa transformação, transformação, né? né? Essa Essa descida de descida alma, de alma, essa essa busca busca de quem a de gente quem a gente realmente é. Quando a gente está muito próximo da nossa mãe, que no caso dela é Deméter, né? realmente A gente às vezes ou conectado muito com com, a, alguém, né? Com com outra outra pessoa, pessoa, mas numa uma relação aí de relação simbiose, a é muito difícil de conseguir reconhecer, então, os aspectos os os aspectos mais aspectos mais profundos de nós profundos de nós mesmos, né? mesmos, Por quê? né? Porque às vezes a gente se adapta demais para conseguir caber no mundo do outro, né? É, Ou então a a gente, gente, por por, não explorar esse lado, também não descobre o que quer. Então eu vejo muito a Perséfone, né, né? É, muito nesse lado de uma busca por si mesmo. Então, justamente quando Perséfone desce para o submundo, é quando ela faz esse mergulho, né, para saber quem ela é. E eu gosto de uma frase que eu separei aqui, né, que eu acho bem interessante, que é a seguinte: para vocês aqui agora. hoje, então, a gente vai, né, que nem eu estou comentando aqui, né, um mergulho aqui para Perséfone, ele é justamente fazer um mergulho na energia, né, uma das mais misteriosas e transformadoras do panteão feminino, né, então ela nos convida a descer para renascer, ou seja, a gente só consegue acontecer esse renascimento quando a gente desce, né, quando a gente olha para essa sombra, quando a gente olha para esses aspectos nossos que nem sempre são tão legais, né? Isso tem a ver com a nossa vida de mulheres, né? Especialmente nesse ciclo da perimenopausa. A perimenopausa, sim, é um Um convite convite para que a para que a gente gente faça faça essa essa descida. descida para o submundo. Por quê? Porque nessa descida, a gente vai questionar todos os aspectos vividos até aquela Aquela trajetória, trajetória, né? né? Aquela Até a nossa vida ali aquele período. Então, quando a gente faz essa descida, que é um mergulho, então, para essa perimenopausa, que pode levar até 10 anos, então, imagina o quão profundo que é essa descida para o nosso submundo, né? A gente vai rever questões tão profundas nossas, sabe? De aspectos de que a gente não quer mais, né? Aspectos nossos que a gente deixou esquecido em algum período da nossa vida e que agora a gente vai ter praticamente uma vontade tão grande de resgatar isso isso que fica impossível a gente ignorar, ignorar, sabe? sabe? Então é Então um é um chamado chamado assim assim mesmo mesmo. de aspectos que a gente deixou muito lá atrás, às vezes, né? Né? Então, Então, existem existem vários vários relatos de relatos de mulheres mulheres tanto na clínica quanto clínica, no quanto no nosso nosso grupo, grupo, né, né? de De justamente justamente de de resgatar. A resgatar. gente, A gente, inclusive, inclusive, fez fez o nosso último encontro foi sobre essas duas deusas, e uma das integrantes comentou, né, nessa questão assim, nossa, sempre foi isso, né? A minha questão da vida sempre foi isso, as coisas que eu queria fazer e tal, e estou resgatando agora, né? Então, esse momento de tá? resgate, ele Ele sabe aquele sim absoluto que a gente que e conecta com a gente de uma forma tão profunda que a gente não tem dúvida, sabe? Então é aquele assim, não, sempre foi, né? Sempre foi isso. Eu já sabia, sabe? Então é muito comum a a gente gente escutar esse escutar tipo esse de tipo de relato, relato, né? né? Com essa Com essa conexão de conexão de Perséfone, né? Perséfone, né? A A gente gente conecta, conecta, né, né, com com todas todas essas essas deusas. deusas na perimenopausa de forma muito profunda também, assim como em outras etapas da vida. Mas na perimenopausa ela vem como todas essas deusas, elas vêm como se fosse assim, agora vamos fazer a prova para a dissertação do mestrado, entendeu? Então é Então, tipo, é tipo, praticamente praticamente, assim, vamos então, fazer nossa dissertação do mestrado, é a perimenopausa. Eu gostei dessa, dessa comparação. O que que tu acha, Raquel? Olha, Gostou? para mim que, né, sim, passei uma dissertação assim um pouco desafiadora. Não sei, não sei, Kel, assim, se é, né, a melhor metodologia que eu gostaria de usar, assim, porque eu ainda tenho meus traumas na dissertação. Mas tem pessoas que eu sei que tiveram períodos, usaram isso como períodos também muito de uma forma mais fluida, mas não deixa de ser um período de muito crescimento, de muita dedicação e de muito crescimento, sabe? E de muita entrega também, sabe? Muita entrega. Uhum. E aí você foi falando e eu fui lembrando de uma situação que ocorreu essa semana, que eu estava numa conversa e aí, nessa conversa, uma pessoa me falou que ela tinha muito medo do escuro.
É uma pessoa já, tipo, Tá. um adulto, não é criança, né? Me Uhum. veio que muito medo do escuro. E aí a gente se aprofundou um pouquinho nesse assunto, que quando a gente está no escuro, que os nossos olhos, né, estão assim, mesmo abertos, a gente não consegue ver, os nossos outros sentidos, eles ficam muito mais acurados. Então, Apurados, né? né? A nossa audição consegue escutar mais, até a gente escuta coisa que, não, que aparentemente não existe. O nosso tato, a gente começa a sentir. Então, quem tem esse medo, assim, e me veio muito essa analogia com o Perséfone também. Quando a gente está na sombra, na escuridão, a gente consegue perceber coisas que quando a gente está com os olhos abertos e com a luz aqui acesa, a gente não consegue perceber. E é nessa escuridão que está, às vezes, o ouro que a gente precisa entrar em contato para poder, às vezes, mudar umas chaves que durante a vida toda a gente ficou postergando, enquanto nós estávamos no nosso ciclo, né, nos ciclos menstruais ali ativos para a reprodução, para o externo, né, para tudo que a sociedade está pedindo da gente, a gente que está nessa luz imensa, assim, nessa visibilidade imensa, aí nesse momento a gente começa então a entrar em contato com essas coisas que estão por ali. E é um bom exercício mesmo, né? Essa questão do escuro. Você fica bem no escuro, você se dá bem com o escuro, né? Você fica confortável com o escuro, ou isso é uma coisa que te amedronta? Porque isso também pode refletir o teu próprio relacionamento com as tuas próprias sombras, né? Porque não é gostosinho, né? O crescimento, assim como a dissertação do mestrado, assim, sabe? Não é gostosinho. É algo que você vai aprendendo e se você pode atravessar de uma forma mais fluida, navegando, surfando, remando, nadando, se você olha tudo com um olhar de aprendizado. Agora, se você olha tudo com um olhar de obstáculo, aí realmente vai ficar algo muito mais difícil, assim, né? Então, fica mais a critério de cada um poder olhar para essas questões de uma forma com amorosidade, né? Que é isso que a gente traz, esse olhar para a Sim. perimenopausa com amorosidade, esse olhar com muita sabedoria que a gente traz com os grupos, né? E a e queria trazer um pouco dos aspectos, assim, também um pouco dos aspectos fisiológicos que acontecem tantas mudanças na mulher, principalmente na parte, nessas oscilações hormonais que a gente tem durante a perimenopausa, que é uma forma de a gente enxergar a vida com outras lentes. Então, a gente vai trocando essas lentes e se adaptando a essas lentes. E aí eu queria, antes de a gente aprofundar um pouquinho nisso, que você falasse, então, como é que porque essa questão de entrar em contato com a sombra e usar isso, essas chaves, o que que estava lá escondido na sombra que eu escondi, né, a vida inteira e que isso faz parte de mim, mas quando que isso é um tesouro na vida da mulher nessa parte e quando que isso pode ser um fardo e isso se tornar, né, a sombra da sombra, digamos assim, sabe? Então, toda visualização de Visualização de sombra, ou toda sombra, vez ou que a toda gente vez que a gente decide decide fazer esse mergulho, né, mergulho, né, pro pro submundo, vamos dizer submundo, assim, assim, é, inclusive, inclusive lembrei de um lembrei de um livro que é livro bem que é bem interessante interessante sobre essa sobre essa questão de questão de lidar com a lidar com a sombra, né, é sombra, o né, primeiro processo alquímico, né, né, é é a a fase de fase de Nigredo, então, então, que que justamente justamente faz com faz que a gente vê aspectos de si mesmo que não são tão interessantes, né, para gente. Porque isso são coisas, aspectos que a gente, claro, né, inconscientes, que a gente começa a trazer à tona, né? Eu acho que o mergulho da Perséfone é justamente esse, né? Então, quando a gente, então, passa por alguns momentos da vida que a gente consegue começar a fazer esse, né, como se fosse um bolo, assim, né? E quando a gente começa a desatar esses fios aí, é quando a gente vai conseguindo também descobrir quem a gente é. Então, lidar com essa fase é também lidar com descobrir quem a gente realmente é, né? E quais são os aspectos, claro, de luz e sombra que todos temos, e esses aspectos é que, na verdade, mantém a gente de pé. Então, olhar para esses aspectos de uma forma em que, sim, aceitar eles, né? Não de uma forma assim, vem cá, dá um abraço, etc., né? Mas aquele de conscientemente, né? De responsavelmente, né? Integrar esses aspectos de sombra em si mesmo, integrando também, né? Esses aspectos de luz em si mesmo, porque às vezes a gente não integra também o de luz,
Então, esses dois, né, formam o que Jung falaria, né, que é a individuação, né, quando a gente consegue tanto lidar com todas essas etapas de quem a gente é. É claro que isso é um trabalho de uma vida, né, e muita vontade, eu acredito, né, para realmente que a gente vai, e não é uma linha reta. Eu sempre digo que assim, a gente não é, não é uma linha reta, é um emaranhado que às vezes a gente vai, a gente volta, né? Às vezes não dá conta, e também a gente não tem que dar conta de tudo. Mas é isso, assim, né? Então, Perséfone fala muito dessa questão, né? Da iniciação feminina, né? Fala da passagem da inocência para o poder interior. Então, é claro que quando a gente descobre os nossos aspectos, a gente adquire poder, porque a gente sabe quem a gente é e a gente entende com quais ferramentas a gente está vivendo, né, ao nosso lado. A mulher que aprende, então, a viver entre dois mundos, né, ou seja, o visível e o invisível, ou seja, o cotidiano e o sagrado. E eu acho que essa é uma das partes mais interessantes de Perséfone, porque a gente tem, sim, né, uma vida que extremamente física, extremamente capitalista e etc. Mas existem muitos aspectos invisíveis, né, aspectos mesmo intuitivos que a gente não consegue ignorar, porque eles também chamam, né? Então existem esses dois chamados dentro da gente. E como que a gente faz para viver com esses dois, né? E levar uma vida integrando esses dois. Então, Perséfone fala muito disso, né? A integração de um mundo físico com o mundo invisível, com o mundo sutil. Então, a Perséfone, então, mulheres que se identificam com Perséfone, né? Feridas aí, né? Ou no lado sombrio da Perséfone, são mulheres que se sentem presas, inseguras e dependentes, né? Então, são pessoas sempre que estão em simbiose com outras pessoas, né? Não necessariamente a mãe. Aquelas que têm dificuldade em se comprometer com a própria força, ou seja, a inabilidade de reconhecer suas forças. E a Perséfone, então, em potência, é intuição aflorada, né? Perséfone é uma das deusas que mais tem essa capacidade intuitiva, conexão com o invisível e o simbólico, né? Porque estamos falando, afinal de contas, do submundo. Poder de transformação profunda, né? E capacidade de acolher a dor e renascer mais sábio. Ou seja, eu gosto muito de uma visão aqui da Hidra, né? Que é aquela que a gente corta uma cabeça e nasce duas, né? Então não é só de resiliência, mas é assim, como que eu construo algo a mais dentro do processo que eu passei, né? Aham. Raquel, tu ia comentar alguma coisa? Não, não, perfeito. É que essas mudanças, como a gente trabalha com os dois saberes sempre lado a lado, que é para justamente entender que a gente é muito Perséfone nesse sentido, né? A gente trabalha com o visível e com o invisível. Então, a gente está trazendo aqui os lados dos arquétipos de uma forma invisível, mas que isso é super explicável, por exemplo, quando essas mudanças ocorrem na perimenopausa, por exemplo, mulheres que têm esses chamados de Perséfone na sombra, na perimenopausa, porque o estrogênio e a progesterona, como eles têm, né, um efeito no nosso cérebro, no nosso foco, na concentração, nas nossas emoções, na sensação de segurança, na parte de como calmante também, isso em determinadas, né, regiões do cérebro. Quando a gente começa a ter essas oscilações, pode ser, né, isso não acontece para todo mundo, por isso que justamente são mulheres que estão na dor de, né, na questão da Perséfone, nessa dor dela, assim, mas que podem apresentar, por exemplo, sintomas dessa sensação que elas nunca sentiram, por exemplo, medo, né? Essa sensação de medo, de que não vai conseguir. E isso é porque, por conta justamente dessa oscilação, quando fala do ponto de vista físico, é dessa oscilação hormonal que acontece no nosso cérebro, nossos receptores, eles estão agindo de uma forma diferente. Então, é como se a nossa forma de ver o mundo mudasse, né? Então, a gente Sim, ter essa visão assim desse medo às vezes, né, dessa carência, às vezes
uma sensação de que uma paralisia mental, mulheres que às vezes têm TDAH, ou sintomas leves, na perimenopausa, isso pode desencadear, ficar pior, justamente por conta da ligação entre os hormônios femininos e os neurotransmissores, principalmente a dopamina. Então a pessoa ela fica sem. Tipo, ela quer ver aquele impulso, né, ver aquela meta e ela não consegue se mexer, né? Ela fica paralisada porque ela não consegue lidar com essa nova forma de ver a vida, assim, né? Com essas mudanças hormonais que ocorrem no nosso cérebro. Isso não é um decreto de que, Nossa Senhora, de dor. Não, é para você justamente, a gente está oferecendo os dois caminhos, né? A gente quer justamente que você olhe por que que Perséfone está falando com você nesse momento desse jeito, né? Olhar para sua vida, olhar para sua história. Por que que Perséfone está apresentando isso? Ou de repente, quando é na dor, é justamente quando tem ela pode utilizar de uma forma inconsciente, obviamente, né? Essa restrição de estrogênio no cérebro, ela pode utilizar essa restrição de estrogênio para justamente conseguir mergulhar na sua sombra, né? No seu interior, nas suas questões e não viver mais um mundo tão, nesse momento, para fora, né? Tão visando o externo, que é também uma das funções desses hormônios e, consequentemente, mexendo nos nossos neurotransmissores. Então, tá tudo ligado. Então, nem todas as mulheres passam pelos mesmos sintomas, justamente porque cada uma vai manifestar um pouco mais de uma ou menos de uma deusa. É isso que a gente caminha junto. Então, a forma que a gente traz do ponto de vista físico para mexer nessas questões, por exemplo, é questão justamente com alimentação, com exercício físico, rodas. O fato de você conversar com mulheres que estejam passando por essa mesma situação, ou que passaram e conseguiram ter uma chave, ou ter uma, sabe, uma outra visão a respeito da vida, isso libera dopamina no seu cérebro e você consegue, então, fazer um outro caminho cerebral para poder ter outras atitudes ali, entende? E exercício, né, alimentação que eu falei, os grupos, e às vezes precisa mesmo pedir ajuda, né? Às vezes a Perséfone vem para pedir ajuda, você precisa pedir ajuda, né, para uma terapia, né, para um grupo, para alguém que possa te estender a mão nesse sentido e você poder descobrir, afinal de contas, como utilizar esse mergulho nas sombras como algo para renascer, como você falou, né? Algo para corta um para vir dois, né? E não como algo para você ir escalar e achar que, meu Deus, agora meu mundo acabou. Como a gente já escutou relatos, né? Ah, eu achei que eu ia fazer 40 anos e pronto, a minha vida já tinha acabado. Já tinha. Não, acabou, fiz 40 anos, acabou, já vi, já. Porque tem muito disso, né? Assim, depende do que a mulher conquistou e o que ela considera conquistas e para onde ela quer ir, então é muito individual. Então a gente traz essas duas questões para tirar a culpa de se ela está sentindo coisas que ela não consegue explicar. Então a gente tira a culpa, a gente explica isso de forma biológica e explica isso de forma arquetípica, né? Acho que essa contribuição que eu queria dar de Perséfone e a fisiologia, assim. Ó, Ó, eu vou até eu chegar vou mais até chegar perto da mais câmera, eu perto vou da falar uma câmera, eu coisa vou bem falar uma coisa baixinho, bem tá, baixinho, Raquel? tá, Raquel? Eu não sei se vocês Exato. estão me escutando. Sim. Vocês querem viver quantos anos? 40 anos é no mínimo só metade da vida, gente. É. Eu vou falar bem baixinho, né? Então, eu sempre faço essa pergunta e é interessante porque a projeção de tempo de vida que a gente tem é muito maior do que antigamente, né? Cada vez aumenta. E é interessante a gente refletir sobre quantos anos que a gente quer viver, quantos anos que a gente acha que a gente vai viver, né? E quantos anos que a gente, se a gente fizer a conta aí, né? Ah, beleza, vamos dizer que eu quero viver 90 anos. Gente, são mais 50, entendeu? Se tu tem 40 anos. Não é muito chão, né? Então, é só. Eu sempre digo, menopausa é um boost, assim, né? Que é para dar um trampolim, assim, sabe? Pra gente, tipo, opa, acordar pra vida, né? Tipo assim. Então, eu acho que é uma oportunidade intensa, né? Eu sempre brinco de todos dos trânsitos astrológicos, inclusive para essa fase, são de muita reflexão, são de muita de mergulho mesmo para esse submundo, né? E, e eu coloquei aqui, né? Ó.
um desafio, então, que eu gostaria de convidar vocês para fazerem. Sei se vocês vão se animar aí, mas bora lá. Durante os próximos dias, 7 dias, então, essa próxima semana, que a gente está saindo de um feriadão, já que a gente está renascendo, né? Imagine, então, escolher algo que represente a sua descida para o submundo. Então, imagina aí, dar uma volta na sua casa, tal, alguma coisa assim, né? Ou até mesmo alguma prática que você já fez, alguma coisa, alguma experiência, tal, que te conectam mesmo, né, com essa descida ao submundo, né? Ou de repente até a maior reflexão que você fez com relação a isso, né, sobre si mesmo. E talvez, né, você queira meditar no escuro para perceber coisas diferentes, ou então escrever para sua sombra. Eu gosto muito desse exercício, né, de escrita para a sombra. O que que você escreveria para as piores partes de você mesmo, né? Ou divertir-se como uma mulher que tem muito mistério, sabe? Como que seria essa imagem dessa mulher misteriosa, né? Que tal se vestir como ela? Então, deixa então a Perséfone te guiar aí nos próximos dias e, e se conecta mesmo com esses aspectos aí, né, de sombra de si mesmo e quais são as sombras que vocês estão deixando, né? Estão tentando esconder assim embaixo do tapete, mas que não vai dar, vai ter que, né? Uma hora a gente tem que encarar elas. Não sei se o pessoal gostaria de comentar, tal, não sei quem é que vai assistir ao vivo, mas eu gostaria só de convidar vocês, então, para fazer uma reflexão com relação a isso, né? Esses aspectos de pensamento. Já pensou nisso, Raquel? Quais são os aspectos sombra aí que tu gostaria de conversar, de escrever? Sim, eu tenho feito isso nos últimos tempos, sim, Mas, e essa semana eu acho muito simbólico que a gente entre em Perséfone depois da Páscoa, né? Achei isso assim, e não foi absolutamente nada combinado. Cara, não foi combinado. vai, sabe, o campo vai se formando e a gente, tipo, se render aos processos a gente nunca se arrepende. Se a gente se rende aos processos, a gente não se arrepende. Então, realmente, eu estou bem obstinada, assim, a me encontrar com esses aspectos, né, dessa sombra. E e eu acabei, assim, né, já falando de experiências pessoais, acabei me encontrando com algumas anotações do passado aqui, né, que eu estou na casa dos meus pais, que de anos atrás, que eu já fazia, anos atrás, que eu já fazia essa reflexão, assim, será que isso é uma sombra mesmo? Será que, sabe, Aham. todo mundo fala que eu sou X, Y, Z. Tá, mas será que isso é uma sombra? Será que se eu usar isso de uma forma assim, não vai, não... E Ah, isso é interessante, hein? sabe? Isso, e eu me deparei, eu falei assim, gente, como o tempo não é linear, né? Eu acho que eu fiz aquelas anotações para eu poder ler com a maturidade de hoje, porque realmente já faz, acho que uns 10 anos que eu escrevi aquilo. E aí eu não tive a maturidade de desenvolver, e aí agora eu estou conseguindo olhar para aquilo e falei, olha, né? Olhar para o que todo mundo diz que é tua sombra. Será que é tua sombra mesmo? Será? E aí, Raquel, era tua sombra ou não era? Sei, agora eu vou ter que testar, entende? Ter que conversar com ela, porque Aproveita a semana aí. aos olhos dos outros mas eu falei, peraí, na minha vida, da maneira como eu quero conduzir a minha vida, será que isso é uma sombra? Será que isso justamente é uma característica que eu posso tirar proveito disso, de viver de uma forma? Será que as pessoas julgam que é uma sombra porque elas queriam ter essa minha característica, elas não têm? E aí, fica cenas para os próximos capítulos, quando eu descobrir, eu volto aqui para comentar. Então, tá. Kel, só lembrando, né, segunda que vem a gente tem, então, a nossa live da Perséfone, não. A nossa live sobre a Afrodite, né? Então, que é sempre muito aguardada, né? Sempre todo mundo gosta muito de falar sobre a Afrodite, né? Também conhecida como Vênus. Então a gente vai falar muito sobre Afrodite e Vênus, como que a gente leva uma vida, né? Em Afrodite, uma vida Vênus. Na outra, lembrando, né? Toda segunda-feira às 19 horas a gente faz uma live e daí a gente começa com uma série de deusas pretas, né? Deusas negras, que são chamadas na magia natural e também na mitologia.
A gente começa a falar sobre esses aspectos aí, que é justamente quando a gente entra em menopausa, em pós-menopausa mesmo, né? Passando, lembrando que menopausa é um dia da nossa vida, pós-menopausa é todos os dias que acontecem depois desse um dia. Então a gente fala sobre todos esses aspectos, né, de menopausa. Ah, mas a gente gostaria de fazer um convite para vocês. Qual que é o convite, Raquel? Para vocês entrarem na nossa lista de interesse para a próxima turma da Travessias das Deusas. Então, o link na bio, porque a gente já está começando a aquecer a nova turma, que vai vir ainda, né? Então, a gente gostaria realmente de chamar as mulheres para fazerem essa travessia conosco. Entra no grupo da Confraria das Deusas, que é gratuito, que lá também a gente, né, começa a soltar todas essas informações, esses materiais. E vem com a gente, acompanhe as nossas lives. O link está na bio e a nova Travessia das Deusas está chegando. É, Então, a gente está com previsão, então, na próxima turma, né, Raquel, entre junho e julho, né? A gente ainda está decidindo as datas, fechando os calendários, para ver se os nossos trânsitos aí de agenda, eles entram numa conjunção. Mas a próxima turma, então, já está com as inscrições, não, com a ficha de interesse aberta. E logo em breve, né, em maio, a gente já entra então com as inscrições para a próxima turma, tá? Queria desejar para vocês, então, uma excelente semana aí com Perséfone, né? De fazer esse mergulho mesmo no submundo, de fazer dá uma olhada com carinho, assim, sabe, de todos esses aspectos que a gente tem dentro da gente mesmo e, de repente, fazer o mesmo questionamento que a Raquel estava fazendo aqui, que é justamente, será que essa sombra é minha mesmo ou será que é uma projeção do outro, né? Então, quais são os aspectos nossos aí que a gente está a fim de, né, de montar, assim, sabe, para fazer a nossa integração, né? Um beijo para vocês e espero que vocês tenham tido um excelente feriado de Páscoa, né? E que vocês, celebrando ou não, que vocês tenham tido aproveitado bastante, então, os dias. É isso aí. Perfeito, Kel. Obrigada, né, por mais uma live aqui entregue. Obrigada. Nos encontramos, então, segunda-feira que vem. Um beijo para todo mundo. Bora mergulhar nas nossas... Beijo. Beijo. Até mais. Tchau, tchau.